Então, muito boa noite a todos. Agora são 10h30 da noite, iniciando mais um Assuntos Aleatórios Podcast. Tudo bem com vocês, galera? No podcast de hoje vai ser mais uma indicação de anime, parte 3 ou 4, não sei ainda como é que vai ficar. E eu já tô meio atrasado com esse quadro, né? Então o anime de hoje vai ser Shikabane Hime. Shikabane Hime e tem Shikabane Kuro, que é a primeira e segunda temporada, né? Então, o anime Shikabane Hime foi lançado em 2008, né? Ele é uma adaptação de um mangá, também lançado em 2008 esse mangá, né? Se não me engano, o mangá ele é col, ele é Collapse Japonese, coleção Collapse Japonese, alguma coisa assim, né? Aí, com base nesse mangá, eles decidiram adaptar o anime, eles decidiram fazer essa adaptação de anime. Então, Shikabane Hime, como diz o próprio nome, é nada mais assim que é um anime onde as pessoas morrem, geralmente as meninas, né, as minas, morrem, aí elas meio que tipo, elas são mortos-vivas, tá ligado? Elas são uma espécie de morto-vivo ainda, que tem alguma pendência na Terra, né? E com base nisso, esse anime ele tem uma mistura de tiroteio, tipo Resident Evil, e um pouco de magia. Ele tem um pouco disso também, sabe? É bem interessante essa parte desse anime, porque porque a história começa ali no primeiro episódio, né? Se começa num orfanato, onde um dos protagonistas, o Ori-san, ele se dá, ele olha assim para a janela e tem um gato, né? E esse gato preto ele acaba falando com ele, sabe? Só o Ouri e esse gato acaba tendo contato entre eles, sabe? Aí esse gato conta toda a história do que há por trás daquele orfanato, que é um orfanato misturado com um templo, né? Aí ele segue o gato até esse templo, que é colado com o orfanato, né? É o orfanato de fato. O gato leva ele até esse lugar, né? É lá onde o Ouri ele vê tudo, sabe? Ele vê todos aqueles rituais lá, rituais do tipo Kaibalho, ritual um Buda, um troço assim, né? Aí o gato explica toda a história da Shikabane Hime. Shikabane é um cadáver assim que tá desnorteado, anda por aí. Eles andam por aí matando gente, né? E Shikabane Hime, ela pode se tornar uma Shikabane Hime se o sacerdote responsável por ela faz lá uma espécie de contrato, né? Então o sacerdote contratado dessa Shikabane Hime é o irmão do Ori, o Keizuki, né? E, e qual é o objetivo disso daí no caso? O objetivo disso é, tipo assim, elas têm que matar 108 Shikabanes com aquela ideia de que se ela chegar a esse número de Shikabanes mortos, elas vão pro céu, né? Porque elas são mortos-vivos que têm uma pendência com esse mundo ainda, né? Aí uma dessas protagonistas também, que são três protagonistas, se tu parar pra pensar. Na primeira temporada ainda tem três protagonismos, né? Depois morre algumas pessoas e esse protagonismo ele acaba meio que deixando só o Ouri e a Makina. E a Makina-san, que, mano, pra uma cadáver até que ela é bem gostosinha, mas tá, deixa pra lá. Isso foi bem doente. Foi mal. Isso foi bem doente da minha parte. Mas então voltando ao assunto, né? Aí a Makina-san, ela é também a protagonista desse anime, né? Ela tem como objetivo matar não só os 108 Shikabanes, com aquela ideia de que ela vai pro céu, né? Mas também isso vai aparecer lá
no penúltimo episódio ainda da primeira temporada, né? Que é que ela descobre que os fantasmas, né, os outros mortos-vivos que mataram a família dela no passado, eles retornaram, né? Eles estão de volta e ela fica puta com isso e quer matar esses caras, né? Aí depois, aí depois que ela descobre isso, ela a todo custo vai atrás quer ir atrás dessa organização, né? Que é diferente da organização o qual a Makina e o Keizuki fazem parte, né? Como Shikabane e sacerdote contratante ou contratado, alguma coisa assim. Aí, toma uma água. Aí o Ouri, ele descobre tudo isso, né? Ele acaba lidando com toda essa situação, só que ainda ele era meio tipo... Ele vivia uma vida normal, né? Sabe? Ele decidiu até que... Ele tinha feito já os seus 17 anos, aí ele decidiu ir trabalhar, né? E arrumar uma casa pra morar sozinho, sabe? Levar uma vida normal até então. Só que ainda ele tinha um contato sobrenatural com aquele gato preto, né? Que falava com ele. O gato falava. Só que mais adiante ele descobre que esse gato é uma das crianças que fazia parte da infância dele num atentado que aconteceu envolvendo o Shikabane, né? Isso ele descobre isso acontece lá na segunda temporada, né? Eu tô dando meio que esses pulos assim pra ir meio rápido, né? Porque eu vou ficar enrolando. Eu já devia ter falado desse anime antes, só que aí deu uns problemas aí, mas tudo bem. Voltando ao assunto. Ele descobre que esse gato ele armazena o espírito, a alma daquelas crianças que participaram, que foram vítimas daquele atentado, onde ele foi o único sobrevivente, né? Que é aí onde o sacerdote, o Keizuki, o irmão dele, adota ele, cuida dele, ensina algumas técnicas, né? E ensina algumas técnicas para ele. Aí, aí então o Keizuki ele morre, né? O irmão do Ouri ele acaba morrendo. Aí quando, aí quando ele morre ele quer que o Ouri seja o sacerdote contratado da Makina-san, da Hoshimura, Makina Hoshimura. Ele ele acaba adquirindo esse poder, né? O poder do o irmão dele acaba morrendo. Só que o que deixa a máquina mais, entre aspas, mais puta ainda é porque aquela organização que matou ela e a família dela no passado foi a mesma que matou o Keizuki, né? Então então aí ela começa a ficar determinada a ir atrás dessa organização, né? Que aí é aí onde entra a segunda temporada aí depois, né? Porque o Ouri ele vai para um outro templo, ele começa a treinar lá e tudo mais, né? Conhece outras pessoas que se dão também. Só que ele é meio bobão assim, tá ligado? Ele é um cara meio bobão ainda. Ele não entende que a mina ela não é uma humana. Ele fica apaixonado por ela, né? Porque ela é um cadáver. Ela é simplesmente um cadáver. Então eles começam a ir lutando junto em algumas temporadas, né? Só que aí, porém, tem uma outra organização também junto com a organização que matou a Makina, que matou a Makina e a família dela. Tem lá um sacerdote contratado com a Shikabane Hime dele, né? Só que ele trai o templo. Ele trai o pessoal da organização. De toda a organização, até a que comanda por debaixo dos panos essa coisa de sacerdote e cadáver. Sacerdote e cadáver. Que é um cara que ele perdeu a Shikabane Hime dele, né?
quer dizer, ele mesmo matou, e com isso o objetivo dele é adquirir uma técnica. A técnica a qual na primeira temporada o Keizuki, antes de morrer, ele tinha quebrado a cara desse sacerdote traidor, né? A técnica Zaidan. Aí ele descobre isso e começam a perseguir esse cara, né? Já que a Makina quer ir atrás da organização que matou ela. E o Ouri quer ir atrás também de todo mundo, porque eles mataram o irmão dele, né? E o irmão dele queria que ele cuidasse da Makina, porque depois que o sacerdote contratado morre, a Shikabane Hime ela é só uma Shikabane, né? Ela é tipo um cadáver, um morto-vivo por aí. Então ela automaticamente ela deve ser neutralizada. E o Keizuki não queria isso, né? Acho que nem o Uri também queria. Então eles tiveram que fazer o contrato, o pacto. Aí então, cara, aí então chega já nos últimos episódios ali são 12 episódios cada um, né? São 12 episódios cada temporada. A primeira é 12 episódios. Não, a primeira acho que é 13. Acho que a segunda é que é 12, se não me engano. Aí chega ali mais pro final, né? Chega mais pro final, como eu tinha dito antes, né? O Ouri, ele descobre algumas coisas do passado dele, né? O outro templo, os outros mestres acabam contando que ele é filho de uma Shikabane Hime também, né? A mãe dele já era uma Shikabane Hime e ele meio que não sabia disso, né? Então, sabendo de tudo isso, ele decide ir atrás dos caras da organização que tinha um outro templo, né? Era uma outra seita de budas, de sacerdotes que queria sugar o poder dessas Shikabanes para ter um negócio chamado vida eterna, né? Só que não era bem assim, né? Eles tentavam adquirir esse poder ainda, sugando as Shikabanes, eles sequestravam elas, faziam umas torturas lá e não conseguiam, eles iam morrer, eles morriam. Aí a Makina ela foi sequestrada e o Ouri ele vai atrás dela, né? Ele vai atrás dela, vai sozinho, né? Ele sabia brigar um pouco ainda, sabia dar-lhe uma surra, né? Ainda. Aí ele vai atrás dela, né? Aí ele salva ela lá, né? Ajuda ela. Aí tem a parte da organização que matou a Makina, né? A Makina ela vai lá atrás dessa organização, né? Ela luta com uma guria. Essa guria ela é uma criança ainda. Ela foi nascida para morrer, né? Ela é uma Shikabane, mas essa criança vivia numa tribo, uma sociedade onde tem crianças que nascem e automaticamente são sacrificadas, né? Foi o que aconteceu com essa guria dessa organização aí. Mataram ela, aí ela ressuscitou, assim, ela ressuscitou e se vingou do povo lá daquela tribo. Ela se vingou do povo daquela tribo com 7 anos. Ela tinha 7 anos, tipo, e ficou vagando por aí, né? Até que ela descobriu a organização e essa organização que matou a Makina e a família dela. Só que aí, cara, elas lutam entre si, né? Até que ela consegue matar a guria e tudo mais. Só que a história se estende mais ainda quando um desses caras dessa organização conta toda a verdade pro Ouri e um dos mestres confirma essa história, né? Só que tinha aquela questão lá que era um templo que comandava orquestrava todos esses negócios aí, esses ritos, esses magos, sacerdotes, tinham um alto escalão, né? Acima do que o Ouri, o Keizuki, até a própria Makina fazia parte, né? Inclusive a mulher morta, uma das mulheres mortas, uma MILF, ela é a mais forte entre elas, né? Que ela já é
a serva do sacerdote do alto escalão, né? Então tinha todo esse desfecho aí também, né? É bem louco. Então então no final das contas acontece que eles quebram o contrato, né? Aí depois que todo mundo descobriu uma série de verdades, cada um acaba seguindo seu caminho depois no final, entende? Uh, Parece que dá uma mudada lá no negócio de Shikabane e sacerdote, né? E a máquina segue o caminho dela e o Ouri ele pode escolher uma outra Shikabane Hime ou viver uma vida normal, né? O final assim foi bem louco. Então esse foi o anime de hoje, Shikabane Hime, lançado em 2008. O que eu achei da hora nesse anime foi o seguinte, cara, sabe? Pareceu meio que uma espécie de Resident Evil, sabe? Que tipo, ela disparava um monte de tiro com a arma e não acabava a munição, tá ligado? Isso era muito louco, mano. Isso era muito louco. Eu achei essa parte desse anime aí muito louco. Tipo, parece Resident Evil, né? Quando a Alice dispara uma rajada de tiro e a arma não carrega. E a arma não acaba as balas. Então essa junção aí desse anime que tem troca de tiro, tem magia tudo junto, foi um pouco, na minha visão, foi o diferencial desse anime, né? Foi o diferencial desse anime. Então é isso aí, galera. Indicação de anime parte 3 ou parte 4. E eu vou disponibilizar o link para vocês aí depois, né, da playlist. Vou deixar o link da playlist para quem quiser ouvir as outras. Que eu vou fazer um quadro assim, então. Pode ser em vídeo e pode ser assim que eu tô fazendo em podcasts. Ficando por aqui então. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e valeu.